Gente, boa tarde. É um prazer recebê-los aqui. Nós estávamos com um probleminha de conexão, mas tudo bem, a gente superou, né? Então, eu vou fazer a abertura formal aqui, recebendo a Marisa Marcunas e o Maurício Marques, que gentilmente atenderam ao nosso convite para estar conosco nessa primeira live que o curso de psicologia da UPF, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, está fazendo, então, com esses dois convidados da área da psicologia do esporte, que aceitaram estar conosco para compartilhar um pouco das suas experiências, né, das suas vivências nessa área, que é uma área que todos nós temos curiosidades de conhecer. Então, Marisa e Maurício, muito obrigada por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e a outros lugares. Eu sei que tem outras pessoas nos assistindo. Eu estou aqui audaciosamente dizendo que essa nossa live ela está sendo interestadual, o que está sendo ótimo, né? Então, que a gente possa ter um tempo agradável com vocês. Eu vou, de imediato, passar a palavra para a Carolina, né, que vai coordenar essa nossa atividade de agora, vai explicar o funcionamento dela, e espero que a gente tenha aí um momento de trocas importante aí nessa nossa tarde do dia 19 de maio de 2020, tá bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vai lá, Carol. Bom, boa tarde então a todos e a todas. Meu nome é Carolina, eu sou do nono semestre aqui do curso de Psicologia. Primeiramente, eu quero agradecer aos convidados, a Marisa, ao Maurício, por terem aceitado o nosso convite mais uma vez. Agradeço em nome de todos os estudantes aqui da UPF, do curso de Psicologia. Reitero que cada um de vocês vai ter o tempo de 40 minutos para fazer a fala. Então, ali no chat eu aviso vocês quando estiver se findando, aí, enfim, vocês vão vendo como que fica melhor, se vocês querem cada um falar por um momento ou se querem dividir, fica a critério de vocês. Então, desejo a todos uma boa palestra e passo agora a palavra para o Maurício. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, prazer estar podendo estabelecer um novo tipo de aula, né, de palestra, que essa online, essa experiência eu não tinha tido ainda que atendo online há bastante tempo. E é muito legal, né, as coisas que a tecnologia pode nos proporcionar, né, inclusive poder fazer uma palestra tomando chimarrão e de Havaianas na sala de casa, né? Então, eu vou colocar o início da apresentação, que eu ainda estou me acostumando com o Google Meet. Deixa eu ver se vai aparecer a tela bonitinho para vocês. Vou ficar um pouco cego sem me ver, mas está tudo bem. Importante nesse momento é a apresentação. Então, pessoal, novamente agradecer a professora Dirce, em nome da toda a Universidade de Passo Fundo, né? Há mais ou menos um ano atrás, estava aí na cidade para o Congresso Internacional de Psicologia, foi uma experiência bem legal. Fiquei bem feliz em conhecer a cidade, em conhecer os alunos, o pessoal daí já tem muitos amigos. E, bem, vamos falar um pouco de psicologia do esporte, né? Sem mais delongas, que o nosso objetivo aqui, então, é apresentar um pouco da área, né, para vocês, apresentar um pouco das nossas práticas. Eu e a Marisa já fizemos várias combinações, então eu vou começar me apresentando, né, apresentando um pouco da minha atuação e da área em geral, e a Marisa vai seguir nisso, e depois vai ser a parte mais divertida, que é poder bater papo sobre isso com vocês, né? Obrigado a todo mundo que está presente. Pois então, eu sou Maurício Pinto Marques, né? E vou trazer a psicologia do esporte aqui para vocês, já com essa foto que mostra um pouco da complexidade que é trabalhar a psicologia do esporte, né? Eu gosto de deixar essa capa, trabalho que eu fiz no Curitiba em 2014, que a gente está com um pouco mais da metade do pessoal que a gente convivia todos os dias, né? Então, trabalhar, por exemplo, no clube de futebol já está dizendo trabalhar com mais de 50 pessoas diferentes, né? Isso traz diversas questões, diversos contextos, né, para o nosso trabalho. Mas então, para trazer um pouco quem eu sou, né, como é que eu cheguei até o dia de hoje como psicólogo do esporte, e já falar um pouco também da variedade de situações que a gente pode trabalhar dentro da psicologia do esporte,
que às vezes a gente não tem nem ideia quando começa a trabalhar nessa área, né? Eu sou psicólogo, então, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, final de 2007, e tenho título de especialista em Psicologia do Esporte pelo Conselho Federal de Psicologia, e também tenho um mestrado e doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona, né? Ali o doutorado está errado, o ano é de 2016. Após finalizar o doutorado, eu já estava morando de novo em Porto Alegre, né? Morei 4 anos em Barcelona, onde eu fiz o mestrado, comecei o doutorado, e já fiz o contrário que normalmente as pessoas fazem, né? Eu fiz o tal do sanduíche ao contrário, que é fazer uma parte do doutorado no Brasil, em vez de fazer fora, como o pessoal faz. Então, lá em 2012, eu retornei a Porto Alegre, retornei a URGS, aí no CEP Rua, e fui complementar o meu estudo de doutorado e a minha pesquisa também dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde depois eu segui o pós-doc. Atualmente também eu estou finalizando a minha formação como instrutor de Mindfulness pelo método BMT, né, que é Body Mind Training, através do Mindfulness Center of Excellence, a professora Tamara Russell e o Thiago Taton, do Iniciativa Mindfulness aqui de Porto Alegre também, do Rio Grande do Sul. Um pouco de pós-formado, né, eu já dei aula em algumas universidades de psicologia do esporte, né, eu fui professor da URGS dentro do meu doutorado de sanduíche por 2 semestres. Eu ofereci pela primeira vez, teve na psicologia da URGS a disciplina de psicologia do esporte. Também fui professor, acho que durante 3 ou 4 semestres na Uniriter, também a disciplina aí, no caso, obrigatória de psicologia do esporte para psicologia e optativa para nutrição e fisioterapia. Também eu dou cursos já nos últimos 8 anos dentro da Unicinos, cursos de extensão em psicologia do esporte. E atualmente, faltou colocar aí, agora no último janeiro, eu também fui um dos responsáveis, junto com o Micael Correia, pela disciplina de psicologia do esporte na Facate de Taquara, né? Além disso, eu também trabalhei como consultor em psicologia do esporte do Belém Novo Golf Club, que é um local que pouca gente conhece, mesmo no Rio Grande do Sul, onde tem passou 3 dos principais golfistas do Brasil nos últimos anos, né? O Andrei Xavier, o Eric Machado e o Bento Assis, que hoje ele é tricampeão mundial de golfe, né? Ele está morando nos Estados Unidos. A gente já fez algumas consultorias, em idas e voltas. Ele também saiu do Belém Novo Golf Club, que fica aqui em Porto Alegre, né? Além disso, dentro dos esportes e clubes diferentes que eu participei, eu também fui psicólogo do Redemption, que é uma equipe de League of Legends que começou aqui em Porto Alegre e depois se mudou para São Paulo, né? E dentro das diversas práticas que eu tive dentro já do curso de psicologia, porque eu entrei já na URGS em 2003 querendo saber o que era psicologia do esporte para saber se era realmente o que eu achava que eu queria. Eu achava que eu queria trabalhar como psicólogo, em especial dentro do futebol, né, que é o esporte que eu tenho maior ligação, o esporte que eu mais trabalho, que eu mais trabalhei. E então nisso também é um grande prazer estar aqui com a Marisa, porque meu primeiro trabalho, a primeira disciplina, que era psicologia geral, a professora não atua era Silvia Coller, que depois foi minha orientadora de doutorado e minha orientadora no pós-doutorado, tinha que fazer um trabalho com alguma pergunta de pesquisa, e minha pergunta de pesquisa era, no momento, como é que a psicologia do esporte explica a motivação, né? Como é que funciona a motivação no esporte. Mas eu vi que para saber disso eu precisava entender primeiro o que era a psicologia do esporte. Então, para entender o que era a psicologia do esporte, eu fui atrás de algumas profissionais que eu consegui e-mail, indicação, e uma delas era a Kátia Rubio, e a outra era justamente a Marisa. Marisa começou um pouco antes de mim na psicologia do esporte, ainda que a gente quase tem a mesma idade, né, Marisa? E eu mandei um e-mail para ela, na época era e-mail, o grande modo de comunicação, hoje tem gente que nem e-mail tem mais, e eu entrevistei a Marisa, então para mim é um grande prazer estar dando uma aula sobre isso ao lado dela, além de várias outras interfaces já que a gente teve dentro da psicologia do esporte. Daqui a pouco eu vou mostrar um livro que tem inclusive um capítulo que a gente escreveu que está baseando um pouco da nossa apresentação hoje, né? Mas dentro já da faculdade,
eu conseguir entender a diversidade, a grande abrangência que tinha de possibilidades de trabalho dentro da psicologia do esporte, né? Então, para citar algumas situações que eu tive já durante a faculdade, né? Eu trabalhei, a partir desse meu trabalho, a Silvia me convidou para fazer um estágio voluntário numa escolinha de futebol, que era do Tarcísio, jogador do Grêmio, faleceu ano passado. Era uma escolinha de educação pelo esporte, onde eu já fui como estagiário voluntário trabalhar para mim era como psicólogo esportivo, como estagiário, e na verdade acabei virando treinador junto desse projeto social. Isso no início, no meu primeiro ano já de faculdade, e justamente no último ano de faculdade, e mais 6 meses até ir para a Espanha, eu trabalhei no projeto social dentro do Inter, que era o Interagir. Na faculdade, já dentro dos estágios obrigatórios que a gente tinha na época, eu fiz um estágio num CAPS, que na época se chamava CAIS 8, onde a gente trabalhava com acompanhamento terapêutico, com pacientes psiquiátricos, né, em geral, muitos moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, e lá eu acabei sendo responsável justamente pela oficina de futebol, onde a gente tinha os usuários do serviço, né, do CAPS, jogando futebol, uma forma bem lúdica, e depois tendo um momento de conversa de como o futebol era ligado às suas histórias, né, como o futebol está dentro da cultura do brasileiro em geral e como aquilo podia ser usado de forma terapêutica, né. Depois já tinha feito grupo de estudo, já tinha feito curso na Unicinos com a Márcia Pila, que na época era a psicóloga da União, trabalhava com a Daiane dos Santos, né. Eu acabei, então, fazendo uma seleção de estágio no que era para ser psicologia escolar. Eu acabei conseguindo cadastrar o Grêmio Náutico União, e no momento que eu passei na seleção, fiz 1 ano de estágio de psicologia escolar dentro do Grêmio Náutico União, trabalhando com equipes de vôlei, basquete e ginástica rítmica. E 6 meses depois também eu entrei num estágio de psicologia do trabalho no Grêmio Futebol Porto Alegrense, né, que tinha recém-aberto vaga de estágio. E no Grêmio eu fiquei por um pouco mais de 1 ano trabalhando especial com a categoria infantil e principalmente a juvenil, que para quem gosta de futebol era a categoria do Douglas Costa, né, que hoje é atleta da Juventus, da seleção brasileira, mais conhecido, além do Simon, do Newton, outros atletas que hoje estão jogando em alto nível no futebol no mundo, né. No período que eu morei na Espanha, né, que foi de agosto de 2008 até julho de 2012, eu tive alguns trabalhos dentro da Fundação Marcé, onde eu fui desde auxiliar de treinador até psicólogo, residência internacional de jogadores. Trabalhei com locais da Espanha, da Bulgária, de alguns países da África, da Coreia, uma experiência bem rica. E lá depois, na Espanha ainda, trabalhei 3 anos num projeto social chamado Futebol ao Carrer, que é futebol na rua, em catalão, né? Que a gente ensinava educação pelo esporte. Lá eu fui treinador, fui contratado como treinador, era minha profissão lá durante 2 anos, e no último ano eu fui coordenador desse projeto social. Isso tem tudo a ver com o trabalho que eu já tinha realizado no futebol cidadão, no primeiro ano, né? E com o tema da minha tese de doutorado, que foi basicamente como treinadores de projetos sociais na Espanha e no Brasil ensinam competências de vida através do esporte, né? Que é o que a gente aprende no esporte e consegue levar para outras áreas da vida, né? Como para a família, para a escola, para o trabalho, para outros tipos de relação, né? Nesse período na Espanha, eu ainda consegui fazer 2 mini estágios, né? Um estágio visitando o Espanhol de Barcelona, que é o primo pobre da cidade, né? Um time grande, mas no caso de Barcelona fica justamente abaixo do Barça, né? Ainda mais naquela época, que era a época do Barcelona, do Guardiola, que conquistou tudo. E também pude fazer uma visita e algumas entrevistas no Liverpool. Tem a plaquinha aqui do Liverpool, que eu sou fã e tenho um grande amigo que trabalha lá, onde eu pude entrevistar a psicóloga, analisar desempenho, conhecer as categorias de base. Foi algo muito rico para mim na época. E também, já profissionalmente, trabalhei nas categorias de base do Aimoré, da cidade de São Leopoldo, principalmente com a categoria juvenil e infantil, no período do Campeonato Gaúcho de 2014 e 15. E da foto anterior a essa aqui, tive um trabalho que foi curto espaço de tempo, foi um pouco mais de 2 meses, mas foi muito significativo para mim, que foi trabalhar com a equipe profissional do Curitiba, né? Numa luta contra o rebaixamento, que quando eu cheguei no clube a gente estava a 8 rodadas do fim do campeonato com 93% de chance de rebaixamento, que para quem gosta de futebol ter ideia, é mais ou menos a situação que estava mais difícil de escapar do rebaixamento que o Cruzeiro na mesma situação no último campeonato.
mas a gente acabou escapando na penúltima rodada. Até participei do programa de TV com o Tcheco, agora no domingo à noite. A gente se lembrou um pouco desse período. E aí trabalhei com vários atletas, como o Vanderlei, que hoje é o goleiro do Grêmio, o Alex, que se aposentou naquela temporada, o Robinho, que joga no Cruzeiro, entre outros. Mas isso é muito mais para falar, pessoal, não de mim, né, mas para mostrar a quantidade de tipos de trabalho que a gente pode ter dentro da psicologia do esporte, né? Dentro, justamente, projeto social, trabalhar em clubes, com vários esportes, né? Hoje, eu atendo diversos esportes. Eu trabalho especialmente com futebol, com golfe, com pôquer. Cheguei a ter 3 atletas de pôquer ao mesmo tempo. Natação, basquete, alguns menos conhecidos, justamente como League of Legends. Trabalhei também com um atleta de pole dance, preparação para o sul-americano de pole dance, que é um esporte considerado ainda novo, mas que certamente já está crescendo muito como prática de atividade física, mas vai crescer muito mais como esporte competitivo, né? Super organizado. E vários outros que eu vou lembrando e vou contando para vocês, tá? Então, né, um pouco para trazer uma definição não científica, não exata do que é psicologia do esporte, mas como eu gosto de apresentar, né, que é uma fala do Senna. Não são apenas músculos fortes, um tônus muscular melhor. É o poder que você tem, a força física do seu corpo e também da sua mente. São exercícios que afetam esses dois lados, o corpo e a mente. Você só aprende fazendo. Preste muita atenção nisso. Quando aprendi que isso era algo muito especial, comecei a me conhecer melhor. Basicamente é isso. Você se conhece melhor. Conhece suas limitações, suas forças e qualidades. Você tenta criar no conjunto, ser uma pessoa mais estável, né? É uma forma que o Senna, na época, encontrou para falar como é que ele trabalhava o psicológico dele, né? De uma forma bem popularmente falando, né? Trazendo essa questão, né, a base da psicologia, né, que é o autoconhecimento, base da psicologia, a gente trabalhar clinicamente, né, com o paciente dele, poder se conhecer melhor, se compreender melhor suas questões e a partir disso poder desempenhar melhor, mais saudavelmente, de uma forma mais feliz e também ter muitas vezes um melhor desempenho por causa disso, né? Às vezes eu olho para baixo para cuidar o tempo, tá, gente? Em termos de história, né, de forma bem geral, a psicologia, então, como ciência, reconhecida em 1879 no laboratório do Wundt Leipzig, né, o pessoal do curso de psicologia está cansado já de ver, mas só para a gente ter uma data como referência. Mas a psicologia do esporte teve seu primeiro congresso mundial somente em 1965, né, em Roma. Mas, no Brasil, já tivemos o João Carvalhais, que trabalhava com árbitros no São Paulo e também trabalhou na equipe técnica da Copa de 58. Então já tinha psicólogo atuando, claro, com a psicologia que a gente tinha na época, com os avanços da ciência que a gente tinha na época, mas já em 58, né? E a partir daí tínhamos vários trabalhos clássicos, né, da psicologia do esporte, como treinamento com basquete, treinamento em que atletas foram divididos em 3 grupos, né? E um grupo treinou por 3 semanas o arremesso do lance livre, né? Aquele que faz no garrafão, que ficou imortalizado pela Hortência e pelo Oscar, que batem a bola, respiram, arremessam, né? Vale um ponto. Agora tá todo mundo vendo a série do Jordan, que também tá aqui em cima na minha cabeça, tem um quadro do Jordan, que eu sou bastante fã dele. E ali teve já um trabalho muito seminal da psicologia do esporte, em que se dividiu em 3 grupos, essa equipe, que tinha médias iguais entre os 3 grupos de acerto do lance livre, e um grupo por 21 dias treinou o lance livre durante 20 minutos por dia, um outro grupo não podia treinar, e o terceiro grupo fez o que chamaram de treinamento mental, que era basicamente fazer um treino que a gente chama de visualização. A gente vai trazer esse componente para vocês, né? Em que os atletas imaginavam toda a rotina do seu arremesso, do gesto técnico, tentavam imaginar o máximo possível o ambiente em que eles estavam sendo colocados, né? E imaginava o gesto técnico correto e a bola entrando, né? E depois de 3 semanas, quando foram fazer o reteste desse experimento, né?
O grupo que não tinha treinado tinha melhorado 0%, um dos grupos controle, né? O grupo que tinha treinado com bola teve uma melhora de mais ou menos 27%. E o grupo que fez o treinamento psicológico, o tal treinamento mental, que era a visualização, teve uma melhora de mais ou menos 23%, né? Que estatisticamente é uma melhora igual a do grupo que tinha treinado com bola, né? E se descobriu que, sim, treinar com a mente também pode trazer uma melhora ou uma manutenção de rendimento, né? E esse tipo de pesquisa foi replicada várias vezes em diversos contextos e teve, em geral, resultados bem satisfatórios, principalmente em tarefas mais estáticas, né? Trazendo para outros esportes, seria, por exemplo, o saque, né? No tênis ou no vôlei. No futebol, principalmente no pênalti, né? Que tem um pouco mais de variáveis controladas. No golfe, com as tacadas também. Então, já foi revisto várias vezes, feito vários estudos, e esse trabalho esse tipo de treinamento segue trazendo resultados significativos, né? Já nos anos 90, um estudo com fisiculturistas, né, se percebeu que atletas tinham uma rotina muito fixa de exercício. Eles, por exemplo, segunda-feira era o dia de treinar peito e bíceps, que é um treino clássico da academia, né? Antes dos atletas estarem na academia, por exemplo, meia hora antes, o corpo já estava tendo uma maior irrigação de sangue para a região do peito e do bíceps, né? Porque já sabia, entre aspas, né, que essa zona seria recrutada e já se preparava para isso, a mente já preparava o corpo para essa situação, né? E posteriormente, nos anos 90, tem um estudo bem interessante de Fórmula 1, o tempo que a gente não tinha esses simuladores que hoje tem, em que atletas, pilotos, né, de Fórmula 1, tinham vários eletrodos no seu corpo e no seu cérebro, e eles tinham apenas que imaginar parados o percurso de uma pista que conhecessem bem. E, justamente, se percebeu que a atividade elétrica, muscular e as zonas recrutadas no cérebro eram praticamente a mesma situação, o mesmo comportamento de que se ele estivesse realmente pilotando um carro, né? Ou seja, era um treinamento sem estar treinando, entre aspas, né? Mas quando a gente fala de psicologia do esporte, né, pessoal, a gente está falando de uma área de atuação, né? Isso é bem importante. A gente não está falando de uma linha teórica, né? Existem psicólogos de diversas linhas teóricas trabalhando na psicologia do esporte, né? Desde psicanálise, humanismo, análise do comportamento, cognitivo comportamental, behaviorismo, Gestalt, logoterapia, entre outros, né? Então, nós estamos falando de uma área de atuação como outras, né? Como a psicologia jurídica, como a psicologia do trânsito, como a psicologia hospitalar, como a psicologia escolar, né? Então, cada um vem com a sua visão de ser humano, de psique, com seu arcabouço teórico, e isso aí pode trabalhar em diversas áreas, né? Dentro da psicologia do esporte. As 4 principais divisões, né, da Associação Americana de Psicologia, e percebam que só em 1999 a APA colocou a psicologia do esporte como uma subdivisão da psicologia. Ele divide em algumas áreas, né? A mais conhecida, né, mais famosa, se por dizer, que é a psicologia o esporte de rendimento, né, para otimizar a performance, para analisar e transformar os determinantes psíquicos que interferem no rendimento. Também a psicologia escolar, que se relaciona mais com a formação, com a preparação para a cidadania e lazer, né? Compreende e analisa os processos de ensino, educação e socialização que são inerentes ao esporte e o seu reflexo também na formação da criança, adolescente ou adulto praticante, né? Então, no esporte a gente sabe que o esporte de rendimento às vezes em geral começa quase sempre numa idade escolar, né? Mas o esporte servindo como uma ferramenta principalmente de socialização e do ensino de competências de vida, né? Que foi o tema que eu trouxe para vocês já no meu doutorado. Também se trabalha com esporte recreativo ou com atividade física, né? Que visa o bem-estar ligado à educação permanente e saúde, né? Uma ideia, por exemplo, que pode ser mais ampla de políticas públicas dentro do esporte. O meu grupo lá em Barcelona, dos trabalhos que fez foi juntamente com esqueci a palavra em português lá, é ayuntamento, como se fosse com o município, né, com a prefeitura, a prefeitura de Barcelona, para ensinar os pais a se comportarem melhor nos jogos dos seus filhos, do campeonato da Catalunha que tinham. Então, até isso, a psicologia do esporte auxiliava.
ou situações mais simples, né, de como a pessoa tem um estilo de vida mais saudável, né, como usar mais escadas em vez de escada rolante ou elevadora, andar mais passos, né? Na época era engraçado, lá em 2008, 2009, é meu equipamento que um dos possíveis orientadores que eu ia ter calculava os passos e a atividade física que a gente fazia. Era um trambolho, gente, era uma... para quem é mais antigo, parecia um Walkman, era uma caixa, assim, tamanho de metade de um livro na cintura, com vários fios, e hoje a gente tem esses relógios, esses smartwatches, né, os Mi Band, os mais elaborados, como o Apple Watch, que medem isso por um valor muito menor, né, para entender como a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu e nos auxilia, inclusive, a trabalhar melhor hoje com alguns parâmetros, né? E também o esporte de reabilitação, que eles consideram que é a prevenção e intervenção em atletas lesionados e ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Mas para isso, pessoal, é importante perceber uma transição que a gente teve da psicologia do esporte versus a psicologia no esporte, né? O que aconteceu em geral até os anos 90? Nós, psicólogos, né, às vezes fechamos mais portas naquela época do que abrimos, porque nós víamos com o nosso modelo de psicologia, em geral muito focado, em especial na época, na psicologia clínica, né, o setting terapêutico lá do psicólogo, e levava esse modelo para dentro dos clubes. E a gente aprende, né, que quando vai trabalhar na psicologia do esporte, cada esporte tem a sua cultura própria, tem uma série de valores próprios, de necessidades, de glossário, né, léxico de palavras, linguagem específica, seus ídolos. Então, trazer aquele modelo mais de terapia clínica da época para o esporte, às vezes afastou mais o atleta do que aproximou ele e todo mundo que é do meio esportivo, porque desde que o esporte é esporte, existe um treinador, um preparador físico, sempre teve que ter alguma espécie de médico, né, porque as lesões ocorrem com bastante frequência, principalmente no esporte de alto rendimento, que de saudável tem muito pouco, né, e após isso, com o avanço das profissões da saúde, fomos tendo fisioterapeutas, nutricionistas, e nós psicólogos fomos praticamente os últimos a entrar na comissão técnica, na equipe multidisciplinar, né? Então, o esforço que nós fizemos muito nas últimas décadas foi de trazer mais a normalidade desse profissional, mas o quê? Nós nos adaptando à situação, né? Por isso eu gosto muito dessa foto, é o Gustavo Mohallen, que é psicólogo, era pelo menos do Tim Nogueira, e ele está trabalhando ali, ele está atendendo aonde? No local que o atleta frequenta, né? Tá no tatame, talvez no dojo, né? E ele tá usando, ele não tá vestido que nem se imagina a visão clássica do psicólogo de consultório, né? Que é o psicólogo, hoje eu diria que é o psicólogo de camisa ou de polo, com um blazer, talvez, um sapato, um sapatênis. Ele está ali com uma calça larga, com uma camiseta da equipe, e ele está usando os grandes instrumentos de avaliação psicológica, os principais instrumentos de avaliação psicológica, né, que é os olhos, os ouvidos, uma boca, né, para falar menos do que observa e escuta, e o papel, caneta e o relógio para controlar o tempo da sessão ali, se é uma sessão que está acontecendo ali, mas para fazer algum registro, né. Essa essência, para mim, da psicologia e da psicologia do esporte nessa foto, né. E foi muito dessa adaptação que a gente foi fazendo nas últimas décadas. Aqui vocês podem observar o Michael Gervais, que eu sou bastante fã. Ele trabalhando no Seattle Seahawks, um time de futebol americano. Foi campeão há mais ou menos uns 6 anos atrás. E ele está trabalhando. Ele está ali na beira do campo. Tu não sabe se ele é treinador, se ele é da comissão, da parte de saúde, se ele está observando, né? E isso ainda causa muita estranheza, e isso foi que eu fui aprendendo já trabalhando com a Márcia, de estar onde os atletas estão, né? E aqui sou eu também, minha primeira semana no Curitiba. A imagem está desfocada de propósito, porque eu descobri depois que eu cheguei em casa que eu tinha sido filmado pela equipe da RBS local lá, a RTV, não me lembro o nome,
da Globo local lá no Globo Esporte, e uma das surpresas deles era justamente ver um psicólogo, isso foi em 2014, só 6 anos atrás, na beira do campo, com a mesma roupa da comissão técnica, né, com uma bermuda de tênis, com camiseta da comissão técnica. Isso cada vez menos, felizmente, é estranho, tanto para os atletas como para os treinadores, né? Está normalizando a figura do psicólogo esportivo, né? Dentro do ambiente, principalmente dos clubes, né? Antes que eu me esqueça, pessoal, em termos de apresentação, não se preocupem em copiar coisas, eu posso enviar a apresentação para vocês, mas também embaixo vocês têm minhas redes sociais, né? O Marcos Psi, que é o meu Facebook e meu Instagram, e o meu e-mail do Gmail, Maurício P. Marques, né? Não foi de tempo. Foram mais ou menos 30 minutos, 20 e poucos minutos. Então tá, falando um pouco mais de rotina de trabalho, né? Então, a gente pode trabalhar tanto em consultório, como em clube, como em projeto social, né? Mas hoje eu atendo, por exemplo, 100% no consultório. O meu ganha-pão, assim por dizer, minha atividade básica é o atendimento consultório. E aí eu tenho atletas de 10 a 30 e vários anos. Acho que o mais velho hoje deve estar com 33, né? Que é um jovem, na minha opinião. Eu estou com 37. Ali atletas de várias modalidades, como eu trouxe para vocês, e outros não atletas que buscaram também por ter esse approach, né? Eu tenho alguns nutricionistas que me indicam clientes. Aí, por exemplo, tive desde preparação para concurso público, preparação, estou com um ex-atleta que me buscou na época de atleta, e agora ele pausou sua carreira para tentar passar no vestibular de medicina, que é alto rendimento também, né, gente? Um outro profissional também, paciente que eu tenho, que é modelo. Então a gente pode trabalhar com... Eu acabei trazendo a minha visão de... no início eu levei para a psicologia um pouco, para a psicologia do esporte, a minha visão de psicologia, que eu estava criando já na faculdade, né? E depois no meu estágio de clínica, na clínica da URGS. Mas também, nos últimos anos, eu fiz o caminho um pouco inverso. Eu fui buscado por pessoas não atletas, pelo tipo de trabalho que eu realizo com os atletas, né? Então, mas quando a gente está trabalhando nesse clube especial, né, a gente tem umas questões extras, e a Marisa certamente vai falar disso, porque ela tem uma base muito maior que a minha para falar de experiências, né, de acompanhamento, então, a treinos e competições. Então é muito importante a gente estar dentro da rotina de trabalho, né? Parece que a gente não está trabalhando às vezes, e até hoje é um sacrifício às vezes mostrar para dirigentes, para a comissão técnica, que sim, a gente está circulando pelo clube, às vezes é muito mais, em geral é muito mais útil do que estar com o atleta numa sala, né? Eu lembro quando eu cheguei lá no Curitiba, imagina, faltava 2 meses para acabar o campeonato, o diretor de futebol chegou para mim, Maurício, a gente vai providenciar uma sala para ti, mas não vai, tem que ver umas situações. E eu falei, tá, mas não precisa ter pressa, porque o lugar que eu menos vou usar provavelmente agora vai ser a sala. Porque imagina eu chegando já no meio de uma competição, do meio para o fim de uma competição, já cercado de desconfiança, porque os atletas não me conheciam, tem toda a necessidade de estabelecer um vínculo com eles, né? E levar um atleta para os colegas mesmo, ou o pessoal do clube, ver um atleta indo para a sala com o psicólogo, vai pensar, esse aí tá com problema, esse aí tá fraco, esse aí não sei o que. Então, o meu trabalho era muito mais dentro da rotina, né? Dentro da academia de ginástica, da beira do campo de treinamentos, desde no vestiário, participando de preleção do treinador. O meu local favorito, que é a fisioterapia. A fisioterapia é o melhor lugar para atender atleta em clube, que tem essa possibilidade, porque eles ficam parados ali no espaço, né? Fazendo às vezes gelo, algum tratamento, e ali se chega bastante informação, né? Eu gosto de dizer que o psicólogo dentro do clube, inclusive, é um hub, né? Uma central de informações que todo mundo começa a te procurar para te falar alguma história, tanto os atletas como a própria comissão. Esse atleta tem uma questão, fala com ele assim, esse aqui chegou assim hoje. Então, todo mundo acaba recorrendo ao psicólogo, né? Os atletas têm muito menos preconceito com a psicologia do esporte do que a gente pode imaginar. O Michael Gervais fala isso, né? Que ele nunca teve problema com o atleta, teve com muitos treinadores, que às vezes tem uma questão de desconfiança, de ciúmes, né? De pensar que o psicólogo vai roubar o lugar do treinador. Pelo contrário, né? A gente faz muito o próximo item, né? Que é assessoramento aos treinadores, né? De trabalhar diversas questões, como a comunicação do treinador, como ele trabalha a motivação,
para principalmente poder entender a diferença entre atletas, né? Que o Tite fala que é, às vezes, saber que botão tu vai apertar e que botão tu tem que frouxar para se comunicar e ter o entendimento de cada atleta, pois as pessoas são diferentes, né? E às vezes o esporte tenta tratar todo mundo igual, e eu acho que isso é um grande problema de liderança, que se criou essa ideia que tem que tratar todo mundo igual. A minha experiência dizem que a gente tem que dar as mesmas oportunidades, a gente tem que ter a mesma justiça no tratamento de dar as oportunidades, né? Ou de retirar elas, inclusive. Mas que cada atleta, como cada pessoa reage diferente, cada um tem sua personalidade, sua história, e então a gente tem que conectar com cada um de uma forma diferente para auxiliar que ele tenha o seu melhor rendimento, sua melhor saúde mental, e inclusive poder trazer isso coletivamente, né? Então, nos clubes, né, a gente tem o atendimento individual, pode ter o atendimento individual, que não é necessariamente fazer uma clínica, né, e depois a gente pode conversar mais especificamente sobre isso. Dependendo da situação no clube, a gente tem que caminhar o atleta para um outro colega, dependendo da situação clínica, mas que necessita um tratamento mais constante, né, um tratamento prolongado, mas sim, tu vai acolher sempre qualquer questão que tenha dentro do clube, né? Inclusive, eu sempre tenho que lembrar os meus atletas, principalmente de alto rendimento, que tem no consultório, que antes de tudo eu sou psicólogo, né? Que a regra de ouro que eu digo na primeira consulta, que não existe assunto proibido da porta para dentro, né? E que, claro, o princípio da confidencialidade, né? Do sigilo, que eles podem falar de qualquer assunto, né? E não só do esporte. Às vezes eles até esquecem disso. Mas no clube a gente tem a possibilidade de trabalhar, inclusive em grupos, né, que traz um aprendizado para todos que pode ser muito interessante. É um modo também de economia de tempo, né, para poder trabalhar com vários atletas ao mesmo tempo, e porque sempre está faltando tempo no alto rendimento, né. Lá a gente trabalha com diversos tópicos, né, como a coesão do grupo, ou a identificação e não só a identificação, mas também a melhorias, assim por dizer, o segmento, né, de lideranças dentro do grupo, problemas com o treinador, se tem atleta a gente vai ter problema com o treinador, é um tópico que sempre vai aparecer, né, mas também questões de família, de mídia, que antigamente, quando eu estava no Grêmio, era uma questão muito mais simples, né, hoje em dia, como eles se colocam na mídia, mesmo atletas muito novos, né, por questão de Instagram, de Twitter, de Facebook, né? Ainda é uma situação meio nova para muitos que não entendem como lidar com isso, né? Passando então. Maurício, Sim. Desculpa te atrapalhar, mas só para avisar que tem mais 5 minutos de fala. Aí depois de 5 minutinhos, quando tu findar a sua fala, eu volto e chamo a Marisa para iniciar a fala dela. Perfeito, obrigado. Tava tentando calcular aqui olhando pro relógio, mas é meio difícil falar e calcular ao mesmo tempo. Então, pessoal, quando a gente fala do trabalho tanto de clube quanto o da clínica individual ali, aí cada um tem um nome que gosta de dar, né? Paciente, cliente, atleta. Eu cheguei a um ponto ultimamente que eu trato como sinônimos já, eu explico para eles, porque o principal é o ser humano que está ali, como vai chamar, depende muito se você está mais rígido ou menos em alguma linha teórica, né? Mas, em geral, quando a gente fala de treinamento de competências psicológicas, eu não sei se eu estou aparecendo exatamente para vocês, mas eu vou mostrar o livro, depois a Marisa vai mostrar. Eu tenho a felicidade de ter um capítulo sobre esse tema, que é o treinamento de competências psicológicas, escrito com a Marisa, que vai falar depois com vocês, nesse livro que hoje é a grande indicação de leitura que eu dou para qualquer brasileiro falante de português que quer entender a psicologia do esporte. É o nosso grande manual, por orgulho a gente lançou no passado. Está, não sei se a versão física, eu acho que está esgotada no momento, mas até a última informação que eu tive tem a versão digital na Amazon, por exemplo. Mas quando a gente fala em geral de treinamento de competências psicológicas, ou treinamento de habilidades psicológicas, ou treinamento psicológico, tem vários nomes, a gente está falando em geral do quê? De técnicas de relaxamento, de ativação ou de controle de ansiedade, de técnicas de visualização, autofala ou diálogo interior, seleção de pensamentos
estabelecimento de metas e mindfulness, que é o tópico mais novo dentro dessa lista, já que as outras são consideradas já estratégias clássicas de trabalho no esporte, né? Aí no fundo, inclusive, nessa foto, vocês podem ver os atletas do Aimoré, time que eu acompanhei na época, aprendendo mindfulness na sala da psicologia. A sala da psicologia, basicamente, era embaixo da sombra de uma árvore que tinha no clube, sem a presença dos treinadores, no caso desse grupo. Eles estavam no outro canto nesse momento, mas era ali que a gente também estava praticando, né, local, que era muito... que era a realidade deles e a realidade do clube também, né? Eu vou passar rapidamente por cima desses tópicos, pessoal, até porque 40 minutos fica muito curto de explicar. Eu vou falar uma que outra coisinha sobre cada uma delas para vocês terem ideia do que é, né? Então, a gente, quando está falando de ativação e ansiedade, a gente está, de forma bem simples e pedagógica, esse gráfico, mostrar que a gente tem um nível mínimo de ativação, de motivação, de necessidade, dá para botar até um nível maior de desejo para fazer uma atividade. A gente precisa de um mínimo de vontade, assim por dizer, de energia, né? Senão a gente não levanta da cama num dia frio e chuvoso de inverno, né? Para ir para aula ou para treinar, no caso de um atleta. Mas que quando a gente tem um nível X dele, e cada pessoa tem o seu nível X em determinado momento, em determinada atividade, a gente consegue ter o máximo da nossa performance. Porém, quando isso se excede, vira ansiedade, ou que a gente diz que é ansiedade ruim, né? Que gera uma queda da performance, que gera uma preocupação, pode ser um excesso de... Tá tendo uma interferência aqui, só para mim? Eu testei o meu microfone. Tá, foi isso então, mas não tem problema. Mas então, para falar disso, então, e às vezes parece que todo problema de psicologia simplificam dizendo que é questão de falta de motivação. Às vezes é justamente o problema contrário, é o excesso de motivação, né? Se simplifica muito essa questão. Visualização, temos um dos grandes reis da visualização, que é o Michael Phelps, que praticava mentalmente diversas e diversas vezes cada prova dele, era parte do treinamento dele, né? Visualizar na sua mente, né? Cada detalhe da sua prova, né? Como a gente trouxe lá aquele primeiro exemplo dentro do basquete também. Seleção de pensamentos, que é o nome que eu dei, na verdade, né? Que basicamente eu quero dizer que pensar errado não sai grátis, né? E tem uma frase do Javier Iriondo que fala isso, que diz: todo mundo entende que se queres estar bem fisicamente, tens que cuidar o que comes. A mente é igual. Se alimentas tua mente de pensamentos de pensamento podrão, vai ter uma mente morte lenta, né? Então a gente às vezes não cuida do que a gente pensa como se fosse algo que não tivesse nenhum resultado, né? Que de certa forma pode acontecer, né? A nossa mente é livre para pensar o que quiser, a gente é responsável muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente pensa. Porém, o que a gente pensa, muitas vezes, em geral, transforma nossas ações e as nossas crenças, né? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Vou pular a próxima parte um pouco, mas basicamente dizendo, então, que a mente é seu próprio lugar, né? E nela mesmo pode fazer o paraíso no inferno e o inferno no paraíso, né? Nesse período de quarentena, a gente pode perceber isso claramente, né, de uma forma um pouco mais exagerada, de como a nossa mente, às vezes, no mesmo local, pode criar uma realidade muito feliz, muito satisfatória, e às vezes pode ser horrível, dependendo de como a gente vê isso, né? Mas também que é a brincadeira do Fusca Azul, né, que muitos de vocês devem ter brincado. Quando a gente começa a brincar de Fusca Azul, a gente começa a ver muito Fusca na cidade, né? Quem não sabe é aquela brincadeira, quem vê o Fusca Azul, depois virou só Fusca, né, porque tem poucos, falava quem gritava primeiro Fusca Azul, podia dar um soco no braço do coleguinha, e a gente começava a criar um radar, assim por dizer, melhor para achar Fuscas pela cidade, né? E a gente faz isso com tudo psicologicamente, né? Quando a gente compra, por exemplo, um aparelho de celular novo, uma camiseta, algo que a gente às vezes acha que é diferente, logo depois que a gente compra, parece que todo mundo comprou aquilo, que a gente começa a ver aquilo mais. É um pouco de como a nossa mente funciona em relação aos pensamentos, né? A gente trabalha com estabelecimento de metas, não vou entrar em detalhes, mas a pergunta é: quem sou, o que quero conseguir e o que me falta para tanto, né? Entender onde é que eu estou, o que eu quero e o que é necessário para isso, porque quem não sabe o que procura, quando encontra, não reconhece, né? Então, para entender
o que cada um busca e como chegar nisso, principalmente, mesmo que tenha uma meta de longo prazo, as metas de curto prazo são as mais importantes, né? Depois a gente pode trabalhar mais isso. E o trabalho do Mindfulness, atenção plena, que é um treinamento todo específico, né? A gente podia ficar horas falando só dele, que muitas vezes nossa mente não está no mesmo lugar que o nosso corpo, e para a gente ter um melhor rendimento e felicidade na vida, a gente tem que estar com os dois mais alinhados, ainda que a gente passe naturalmente nosso cérebro entre 60% e 40% do tempo fora do momento presente, né? Para finalizar, vou pular um pouco para vocês aqui. Então, para saber mais, temos diversos livros, inclusive esse que eu apresentei para vocês, vou apresentar de novo, caso esteja aparecendo. Mas temos desde livros e literatura hoje possível em várias línguas, com a facilidade dos livros digitais. Mas eu gosto muito também de ler sobre treinadores, de ler entrevistas de atletas, de treinadores, para entender um pouco mais como eles pensam, né? E, bem, finalizar agradecendo para vocês até então, né? Aqui estão meus dados. E deixar uma mensagem, porque hoje a gente tem falado muito disso, mas que é algo que para nós psicólogos não é uma novidade, que a gente trabalha com os atletas há muito tempo pensando nessas questões, né? Que a gente tem que se dar conta que a gente não pode controlar o tempo, né? Seja o tempo, a temperatura, a chuva, sol, calor ou o tempo do relógio, a gente acelera, que nem eu aqui me passei um pouquinho, acelerei para caber no tempo previsto, mesmo que eu já esteja passando, ou então imprevistos. Todo mundo viu que é um imprevisto quando começou a pandemia, né? Questão do isolamento. A gente, se tivesse como prever, não era imprevisto, então a gente tem que se adaptar, né? E a gente não consegue controlar os outros, né? Às vezes a gente faz o nosso melhor, e no esporte é muito normal isso, mas outro faz de uma forma muito melhor. Então a gente tem que focar no que a gente pode controlar, né? Que é a nossa técnica, que basicamente é a maneira como a gente atua fazendo alguma coisa, seja uma técnica de estudo, uma técnica de apresentação, uma técnica esportiva, ou emocional, por mais difícil que seja, sim, parte da gente, a possibilidade de controlar as nossas emoções, sensações e pensamentos, né? Com muita consciência e muito treinamento, e principalmente a forma como a gente vê o mundo, né? Isso sim que depende da gente, então é um pouco também um recado para essa época que a gente está vivendo, pessoal. Até então, eu agradeço até onde fomos agora e estou louco para escutar a Marisa. Bom, obrigada, Maurício, por enquanto, pela tua fala. Ressalto que agora a gente está com 103 participantes na nossa live, tá? E com isso eu convido a Marisa a falar um pouquinho da experiência dela, contar um pouco dos seus conhecimentos com nós, e mais ou menos o tempo de 45 minutos, funcionando no mesmo esquema do Maurício. Faltando 5 minutos, eu aviso para finalizar a fala e a gente abre para pergunta. Obrigada, Marisa. Ok. Bom, estão me ouvindo? Estou vendo aqui. Prazer imenso. Boa noite para vocês. Começamos à tarde, mas já escureceu por aqui. Eu vou fazer aí uma apresentação, vou tentar agilizar a minha fala, porque eu estou bastante curiosa das trocas, das conversas. Acho que o Maurício deu para a gente um panorama bastante amplo, bastante variado de possibilidades. A gente tinha trocado uma rápida ideia antes dessa apresentação para poder ter uma noção da adequação da nossa sequência, né? Então, eu acho que eu me sinto bastante contemplada para poder passar rapidinho aí alguns comentários. Apesar disso, tem uma apresentação organizada, então vou minimamente respeitá-la. Peço para você, Carol, que me avise aí se eu estourar 30 minutos, para que a gente tenha, então, um tempo final de bate-bola. Eu espero que os participantes no chat já tenham levantado perguntas e a gente consegue dedicar esse tempo de troca também no final. Eu vou fazer o agradecimento especial ao longo da minha fala, para não me estender muito, mas quando nós iniciamos, vocês devem se lembrar que eu já fiz até uma menção ao coraçãozinho, porque, de fato, eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito emocionada. Acho que o Maurício contou da gente ter se encontrado em tempos antigos, no campo da psicologia do esporte. O Rio Grande do Sul tem um lugar especial no meu coração,
e já confesso que isso não tem nenhuma razão genealógica e nenhuma outra coisa, apenas o fato de vocês serem especiais. Então, eu agradeço muito. Estou compartilhando aqui a minha tela para que a gente possa, então, agilizar essa troca. Faço uma rápida apresentação, acredito que está entrando aí para vocês. E vamos aí à conversa. Ficou pretinho aqui. Opa! Pulou. Eu sou Marisa Marcunas, atualmente tenho diversas atividades, mas estou vinculada ao Instituto Sede Sapiência, um instituto de ensino livre aqui em São Paulo. Eu sou paulistana, sou paulista, tenho dado aula no curso de especialização em Psicologia do Esporte desde o ano 2000 no Instituto SEDES. Eu sou psicóloga formada pela PUC de São Paulo, estudei psicodrama no ano de 2002 e não me considero psicodramatista. Já lembro que a gente está fazendo essa conversa no contexto da disciplina, do curso de psicologia na universidade. Então é interessante a gente falar um pouco desses nossos caminhos, não para que a gente os conheça como um caminho a ser seguido, mas como uma ideia a ser conhecida, né? E por que eu fui estudar psicodrama? Eu comecei a atuar no esporte com grupos de atletas e ao final da minha graduação eu fui buscar literatura. Aquela época, como disse o Maurício, a gente mal tinha e-mail, a internet não tinha a possibilidade que nos oferece hoje. E na biblioteca da faculdade eu encontrei um trabalho que fazia menção ao teste sociométrico, ao uso de uma ferramenta em equipes esportivas. Conversando com uma professora para entender melhor do que se tratava, ela sugeriu fazer o curso de especialização para entender uma frase que eu precisava aprofundar. Eu quero dizer com isso que eu estudei uma teoria, mas eu não comungo dos pressupostos filosóficos dessa teoria. Eu sou especialista em psicodrama, mas a minha visão de homem de mundo está pautada no behaviorismo radical skinneriano. E falo isso com muito carinho, em homenagem a colegas de graduação, as minhas amigas do coração, que eu sei que estão aqui me assistindo. Essa é para vocês. No ano de 99, eu pude estudar um pouco de psicologia do esporte em Cuba. Essa é uma experiência muito rara. Pude escrever algo a esse respeito, posso comentar isso num outro momento. Estudei educação física no contexto do mestrado, concluindo o mestrado na USP no ano de 2005. E venho estudando um monte de outras questões, sempre ligadas ao movimento humano, sempre olhando para essa interface entre psicologia e motricidade. Estudei questões do envelhecimento no ano de 2013 e de lá para cá mais um monte de coisas que eu vou me ater a não me detalhar. Quais são as minhas práticas profissionais atualmente, para que eu possa contextualizar a minha conversa com vocês? Eu sou psicóloga e atualmente supervisora de psicologia do esporte, numa instituição que hoje tem o nome de Bradesco Esportes e Educação. Essa instituição passou por nomes diferentes ao longo desses pouco mais de 20 anos. Essa tem sido a minha trajetória. Eu atuo com formação de atletas, e isso é um universo, a gente ficaria aqui horas só para falar deste aspecto. Desde o ano de 2014, eu venho atuando como psicóloga da Seleção Brasileira Masculina e Feminina de boxe. E também faço menção ao Léo Macedo, que está aqui com a gente também. No finalzinho vou fazer a propaganda de uma live que ele vai nos proporcionar na noite de hoje, falando também do papel do educador físico nesses tempos de quarentena. Muito bem, para que eu possa dar uma corrida, vou fazer aqui algumas digressões filosóficas. O que eu quero compartilhar com vocês é que nesses anos de teoria e prática, nesses anos de atuação no esporte, eu venho exercitando o que eu quero compartilhar.
Ninguém tem a verdade. Nenhum de nós sabe as respostas exatas e suficientes para dar conta dos desafios do mundo real. A gente pode estudar bastante, a gente deve estudar bastante, mas a gente precisa ter a humildade de saber que as fontes de conhecimento são muito variadas para que a gente lide com a vida, com os seres humanos em movimento, com os corpos em movimento, na direção dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu estou dizendo para vocês é que na prática da psicologia do esporte, a gente conversa com as pessoas na linguagem do senso comum. A gente interage com pessoas de visões de realidades das mais diversas. Eu tenho o privilégio de já ter transitado pelo Brasil, e também faço aqui menção, sei que alguns colegas de diversas localidades estão nos prestigiando, o Murilo de Recife, o Matheus de Manaus. Nós temos aí a possibilidade de entender que quanto mais diversos formos, quanto mais diferente a gente puder congregar, mais a gente vai se aproximar de boas respostas. O que eu quero dizer é que a gente precisa beber das artes, da ciência, da filosofia, das religiões, nós precisamos abrir a cabeça. Se eu parasse minha fala aqui, eu já faria menção aos tempos que estamos vivendo. A gente precisa estar aberto e a gente precisa também saber se proteger. Muito bem. Eu acabei de dizer, me apresentei como behaviorista, o que significa que a minha maneira de olhar para a realidade é uma maneira numa perspectiva evolucionista. E como bebo da fonte do esporte, compartilho com vocês essas imagens. Né? Para onde é que a gente está indo? A gente tem acessórios, a gente supera desafios, a gente voa e se transforma, mas parece que nos tempos atuais a gente tem, de alguma maneira, evoluído para um outro lugar. E aí, complementando nessa minha fala algumas nuances que o Maurício trouxe, eu estou fazendo a reflexão para a gente sobre o quanto o sedentarismo é parte da nossa realidade ao longo do desenvolvimento humano, ao longo dos tempos, e o quanto a gente precisa estar atento. Só para fazer um rápido comentário, coisas vão me ocorrendo aqui enquanto eu falo, no início do período, quando se alastrou a pandemia e a gente entrou em quarentena, muitas notícias que a gente teve acesso começaram a apontar para a indicação de que pessoas que têm dificuldades severas para lidar com a infecção do Covid são pessoas cujo organismo está em estado de sedentarismo. Então, a gente está falando de síndromes metabólicas, a gente está tendo mais uma oportunidade de lembrar que é importante levantar da cadeira. Eu acho que é isso que eu queria compartilhar nesse ponto. Bom, o que foi pedido para a gente, e o Maurício abordou de uma determinada maneira, e eu vou tentar dar uma corridinha aqui para um outro foco, é que a gente pudesse falar, então, da psicologia do esporte, né? E eu recebi um chamado para que eu pudesse abordar esses 4 tópicos. O que faz, setting terapêutico, clínica do atleta e carreira esportiva. Para quem me conhece um pouquinho, já me viu falar, eu tive o prazer de conversar com a coordenadora Dirce há dias atrás, onde a gente ia amadurecendo essa ideia, e ela ainda é uma pessoa que tive poucos contatos, mas já tivemos uma prazerosa conversa, e ela já deve ter percebido que essas palavras não eram suficientes para mim. Quando eu olhei para o chamado, eu comecei a me perguntar o que eu tinha que dizer exatamente, né? Eu tenho que falar o que faz a psicologia do esporte ou o que eu faço? Falar do setting terapêutico no contexto do esporte eu entendo como contexto de desenvolvimento humano ou contexto de treinamento. Estou falando de treinamento esportivo, estou falando de treinamento de habilidades psicológicas, o Maurício destrinchou para a gente, então me permite soltar as palavras aqui, né? Eu acho que ele deu um chão muito bom para mim. Clínica do atleta,
Essa daqui me quebrou. Eu fiquei me perguntando o que é clínica. Eles estão pedindo para eu falar de um lugar, né, que para a gente que é graduado, formado em psicologia, a gente é acostumado com a ideia da clínica psicológica como um lugar, ou a gente está falando de um olhar clínico, e aí eu estou puxando o pezinho para o chão para aquilo que é mais básico, que é mais essencial para o fazer da psicologia do esporte. É o olhar, é o compreender, é o estar aberto, como eu disse agora há pouco. E dentro aí do último tópico, a ideia de carreira, foi algo que no contexto da conversa com a Dirce surgiu, porque eu tinha a curiosidade de entender para quem é que eu estaria falando, com quem é que eu vinha conversar, né? Então, a proposta nascia num grupo de alunos que tem um tipo de foco, de atividade, de estágio, mas foi se ampliando e foi abrindo oportunidade para outras turmas e diversos alunos. E aí vocês devem perceber, no espaço da psicologia do esporte brasileira, eu mesma já verbalizei alguns nomes aqui, a gente tem uma rede de trocas e contatos e que faz uma sustentação, já estou trazendo aí elementos da área, que faz com que aquele coração de fato fique bem quentinho. O que eu estou querendo dizer para vocês é que trabalhar em psicologia do esporte é muito árido, é muito difícil. Acho que o Maurício trouxe nuances para a gente, mas é extremamente prazeroso, especialmente quando a gente tem parceiros em psicologia do esporte para isso. E eu estou falando, nesse momento, estou me referindo aos parceiros amigos da psicologia do esporte brasileira, né? Citei alguns que eu já tinha identificado que estavam aqui com a gente, mas também parceiros do esporte, né? Me referi ao Léo, que é treinador de boxe, que está aqui compartilhando com a gente, me referia ao Marcelo e ao Ricardo, que são treinadores de voleibol e também estão presentes. Então, esse é o grande prazer da área, é a possibilidade da troca. Então, eu vou correr para tentar responder estas perguntas, puxando a sardinha um pouco mais para o meu lado, falando algumas coisas da prática, tentando ilustrar estas perguntas aí que foram provocadas para a gente. Para que eu possa correr em relação a isso, o tempo está super voando e eu quero chegar na parte um pouquinho mais adiante, mas lembrando que a conversa é com gente que não entende do esporte, não convive, e sabe de esporte aquilo que a gente conhece de senso comum, aquilo que a gente conhece pela televisão, né? Então eu quis trazer uma referência do professor Gottani, uma referência bastante antiga. Confesso para vocês que eu não tenho ido em busca de uma atualização, porque esta foto me representa muito. Eu estou dizendo que, para nós leigos, é importante lembrar que existe o esporte da educação física, o esporte de participação, e o esporte de rendimento, que é aquele que muito nos encanta, nos atrai, e que parece ser o maior interesse de quem vai trabalhar com psicologia do esporte. Não vou me estender aqui nas palavrinhas, vocês conseguem bater o olho e ter uma ideia do que eu estou tentando mencionar a respeito disso, mas é só para chamar a atenção e lembrar que a gente precisa de um estudo para a gente poder ter lucidez em que contexto a gente está. Senão a nossa prática a gente mistura, né? A gente tem uma ideia romântica de uma prática que deveria ser muito favorável ao desenvolvimento humano, muito respeitosa dos limites, mas o esporte de alto rendimento, de alta exigência, coloca desafios num outro lugar, e a gente precisa saber isso. Eu estou dizendo que nós, como psicólogos, precisamos entender as linguagens, falar em português e saber do que é que nós estamos falando, senão a gente vai ficar falando sozinho. É isso que tem sido para mim um grande desafio nesses anos todos. Pois muito bem, eu vou pular, o Maurício trouxe essa definição de com o que é que a gente trabalha em psicologia do esporte. Quero só fazer uma menção reforçando uma ideia para chamar a atenção de que quando a gente fala de esporte, a gente está falando de fenômenos e práticas diversos, atividade física, exercício físico, e sobretudo lembrar que a gente tem estas práticas dispersas ao longo da vida, por isso esse quadro que eu vou passar rapidamente. A gente está falando de um estilo de vida ativo. Então, veja, não é à toa que eu acabei de fazer menção à relação sedentarismo-Covid, né?
Será que ao longo da vida a gente usa o exercício físico para a saúde, ou será que isso é um chamado mais intenso a partir de uma determinada faixa de idade, né? Qual é o papel da competição nos diversos momentos da vida, inclusive na infância? Talvez aqui a gente tenha dilemas para aprofundar. Só para quem não conhece nada do esporte, e fazendo aí uma rápida menção para chegar em algumas situações práticas, eu estou querendo dizer que a gente tem que desenvolver, tem que se aproximar de um conhecimento que fala da iniciação esportiva, da formação esportiva e especialização, né? E aí é nesse espaço onde eu transito com atletas, especialmente atletas de voleibol feminino. Já aproveito e faço uma menção aqui, um agradecimento do coração para Maiara Santana, que também está assistindo. Maiara é uma atleta muito, muito querida, com quem eu tive o privilégio de acompanhar durante o período de formação, e ainda tenho bastante contato atualmente, ela vivenciando os desafios do esporte adulto, do voleibol adulto, com passagens em grandes times do Brasil e também passagens em times da Europa. Para depois a gente chegar no alto rendimento, onde eu tenho tido nos últimos anos o desafio mais intenso, especialmente por conta do contato com a modalidade olímpica do boxe, mas também com as meninas do Bradesco Esportes, especialmente nos últimos anos, onde a gente tem participado com uma equipe juvenil, uma equipe com uma média de idade de 19 anos, 18 para 19 anos, a gente participa da segunda divisão do campeonato da Superliga Brasileira, tendo como objetivo potencializar o desenvolvimento dessas meninas. Esse aqui, e aí agora eu vou dar uma corridinha em umas imagens para ilustrar algumas coisas que eu acho que o Maurício já havia trazido, e eu estou aqui provocativamente trazendo a Bia Ferreira, a Flávia Figueiredo, medalhistas no Pan-Americano do ano passado no bronze, para poder dizer que parece que essa é a grande chamada do esporte, né? É a gente se seduzir por esta emoção e querer participar dele por conta deste momento, né? E é de propósito que eu escolhi essa foto, porque são duas atletas com uma simbologia muito significativa, né? A Flávia é uma atleta de longa jornada, ela já participou de muitas de etapas diversas da história da seleção brasileira, né? A Bia Ferreira é a atual campeã mundial e tinha como desafio a classificação para os Jogos Olímpicos até pouco tempo atrás, assim como a Flávia, e nós tivemos esse projeto interrompido abruptamente. Vou correr para chegar nessa frase. Junto nessa foto está o Claudinei, que é o representante, e eu fiz questão de colocar essa foto junto dele, para chamar a atenção que no contexto de trabalho, onde a gente estiver, as pessoas que trabalham no staff, na base, são as pessoas que fazem o trabalho acontecer, né? Então, para que estas meninas pudessem ter o sucesso dessas medalhas, existe, logicamente, o trabalho dos treinadores, da preparação física, da equipe multiprofissional, que eu represento aqui como psicologia, mas do profissional de conquistas. Eu fiz uma apresentação dessas meninas brilhantes, mas, sobretudo, fiz a apresentação do valor do trabalho coletivo, do trabalho de base, do trabalho do chão de fábrica, do trabalho de todos os trabalhadores do ambiente esportivo, porque cada esforço conta, né? Então, essas meninas não são medalhistas pan-americanas só porque elas subiram no ringue, mas porque nós da equipe multiprofissional trabalhamos. O Claudinei, que está aí na imagem, é a pessoa responsável por todos os aspectos de manutenção das instalações. Então, se existe um ringue montado, se existe um saco organizado, se existe limpeza, se existe toda uma estrutura para que elas possam treinar e trabalhar, é porque ele faz isso acontecer, né? E esses esforços levam a gente adiante. Eu só estou retomando rapidamente, caso você não tenha acompanhado por conta aí da falha, né? Mas estou correndo. Porque a pergunta era o seguinte, né? Como é que a gente chega aqui? Como é que a gente chega nesse sucesso, né?
Peraí que tem gente dizendo que falhou de novo? Travou de novo? Não, Marisa, tá tranquilo, pode Tá, continuar. ok. Então, a minha pergunta aí né? Então, fazia menção a uma construção teórica, que está publicada no ano de 2003, para a gente lembrar que a preparação psicológica corresponde ao apoio e acompanhamento, né? E essa é algo que é uma das poucas coisas possíveis para a gente fazer nesse período de quarentena. Aconselhamento e orientação, né? São componentes. É muito comum, quem não conhece a área, migrar para o espaço do treinamento psicológico, do treinamento das competências psicológicas, como o Maurício destrinchou, achar que domina uma habilidade, que domina uma técnica e vai aplicar isso, né? Então, eu fazia menção aí, acho que antes de travar, eu fazia menção à ideia do mindfulness como uma ferramenta de meditação e tinha feito um comentário a respeito da necessidade de entender o contexto esportivo, as demandas e as linguagens, né? Então, eu falava de habilidades ou de ferramentas, técnicas, né? São todos termos que estão bem destrinchados no capítulo que Maurício e eu escrevemos juntos, nesse livro que ele já tinha apresentado, né? Um privilégio, uma literatura genuína e exclusivamente brasileira, que é uma construção desses anos todos de esforço pelas pessoas que militam em psicologia do esporte. É uma área ainda de muito investimento pessoal para que a gente possa atuar ali. Bom, eu estava aqui tentando responder como é que é a prática, qual é o setting, como é que a gente trabalha, né? Então, o momento que me comunicaram que tínhamos travado, eu estava aqui fazendo menção ao Leonardo Macedo, que está em azul na foto, né? Que é o treinador. Eu dizia que esse é o nosso escritório. Se vocês olharem com carinho, vocês vão perceber que é uma pia de cozinha, né? Então, a seleção brasileira de boxe, embora a gente fale seleção brasileira e tem todo um glamour, eu confesso para vocês que nós trabalhamos em condições bem do mundo real, né? Então, isso é uma cozinha que foi improvisada para um escritório, e isso é condição de trabalho, né? Então, estou falando aquelas coisas que o Maurício disse, não temos privacidade, espaço fechado, né? Então, vocês podem ver que na foto eu apareço ali escondidinha, aparecem os olhos e a testa, eu costumo brincar. As pessoas dizem que eu não sei fazer selfie, eu digo que as minhas selfies são de testemunha ocular, aparece a testa e os olhos, né? É uma maneira de me manter discreta. Enfoco o Léo e o Raul Traete, o fisioterapeuta, isso é uma condição real do nosso trabalho. Como é que a gente trabalha? Assim, né? A gente faz roda, a gente faz atividade dentro do ringue. Essa é uma situação aí com um grupo juvenil de garotos, de rapazes, com alguns atletas da equipe adulta, e aí eu pedia para os atletas da equipe adulta contarem uma determinada experiência, compartilharem aí. Você pode ver na foto lá em cima imagens das conquistas, né? Dos atletas, e essa é uma maneira que o nosso treinador, nosso head coach, o brilhante Matheus Alves, trouxe e importou essa ideia da Inglaterra, porque viram inspirações, viram motivação no cotidiano, né? Aqui mais uma imagem, o Keanu Marley, medalhista olímpico da juventude. Aqui é uma coleta de dados, você está vendo que a gente está ao lado do ringue, né? E aquilo que eu estou falando da motivação, de novo, a foto da Bia Ferreira, a gente tinha acabado de conversar e ela tinha feito essa menção, né? Então, você vê ela apontando para o alto, é a imagem dela lá naquela foto, campeã pan-americana, campeã mundial, né? Acho que ficaria aqui horas falando da Bia. Bia candidata a um sucesso nos próximos Jogos Olímpicos, e você vê aí essa foto. Isso aqui é estratégia de motivação, e eu tenho a tranquilidade de dizer que isso não tem nada a ver comigo, isso não foi ideia da psicóloga, isso é o trabalho de profissionais sérios, atentos aos detalhes, e às vezes o que me cabe é fazer o olhar e traduzir isto é motivação. Quem será o próximo, né?
Como é que estou fechando aqui em mais 3 ou 4 imagens para representar. Esse é um outro momento muito rico que eu pude estar, e eu confesso para vocês, raríssimo, raríssimo, né? O estresse, o desgaste que está por trás dessa área de atuação, muitas vezes não justifica a beleza dessas imagens que eu estou compartilhando com vocês. Eu estou querendo dizer, para quem é da época do disco de vinil, sabe muito bem o que quer dizer lado A e lado B. Né? Então, o lado A é onde estavam as músicas famosas, as músicas especiais, e o lado B nem sempre trazia o de melhor. Né? Então, a nossa prática profissional tem muita dificuldade. Essa imagem é uma cena de aquecimento dentro de uma competição que eu tive a oportunidade raríssima de estar presente na Finlândia no final do ano passado. A gente tem aí o Abner Teixeira, fiz menção a ele agora há pouco, e a Rebeca. Veja que meninos e meninas estão juntos em situação de aquecimento, e eu estava ali sentadinha de frente para eles, como de novo testemunho ocular, tentando não atrapalhar e aprender simplesmente ao ver e intervir da maneira mais precisa, cirúrgica possível no aquecimento deles, né? Dentro desse meu exercício cirúrgico, se eu não der certo como psicóloga, talvez eu consiga me aprimorar como fotógrafa, porque eu consegui registrar com a câmera do meu celular um momento de concentração desse rapaz brilhante, que também é um candidato importante para os nossos sucessos olímpicos aí nos próximos passos, né? Abner Teixeira. Vejam que preciosidade esses braços, né? Que preciosidade contribuir para que ele possa estar neste momento pensando a coisa certa, no lugar certo, na direção dos sonhos dele. É esse o trabalho. Esse aqui é um momento em que a gente tinha saído de uma competição, então vocês estão vendo ainda no mesmo lugar, né? Fortuitamente eu escolhi fotos da mesma oportunidade, e pela expressão do Cláudio Aires, treinador, e do atleta que está ali cabisbaixo, você pode deduzir que a gente tinha acabado de sair de uma luta, né? O Wanderson está aí com a cabeça erguida, tentando consolar o colega do lado, diante de um revés bastante desgastante que a gente tinha passado. É aqui a coleta de dados, ali sentadinha do lado, né? Como testemunha ocular, e em silêncio. O silêncio faz muito barulho. E aqui finalizando, as preciosas, né? Estou aqui com o coração em saudades, as meninas do Bradesco Esportes, temporada 2020, 6 de janeiro de 2020, nós começávamos a jornada para a Superliga. A gente tem aqui um plantel de gaúchas, eu já havia feito menção a Paula Pano, não fiz menção, mas a gente tem aqui outras gaúchas na tela. Vou dar destaque para a queridíssima Martina Roese, que é responsável por eu estar aqui com vocês, ex-aluna da Universidade de Passo Fundo, jogadora brilhante, uma pessoa de um coração imenso, uma pessoa que merece os parabéns, aniversariante do dia de ontem, e que me trouxe o privilégio de conhecer a Dirce, de estar aqui conversando com vocês neste momento. Mais uma vez, percebam os fiozinhos brancos ali embaixo na foto, testemunho ocular da experiência do que é o privilégio de acompanhar o sucesso, o desenvolvimento dos sonhos dessas meninas. Para finalizar, eu vou deixar aqui em aberto algum comentário em relação ao que tem sido a quarentena, a pandemia, o futuro. Eu queria me estender, mas eu vou abortar esse pedaço para que a gente faça isso junto. Sobre a maneira como eu compreendi, como eu estou olhando e estou tentando contribuir para essa fase que a gente está vivenciando, né? Eu entendo, só para não deixar solto, a ideia de aborto e luto são duas palavras que me ocorreram nas primeiras semanas da quarentena, tanto no contexto do boxe quanto no contexto do voleibol. O boxe estava há 10 dias de embarcar para os Jogos Pré-Olímpicos, né, para que os atletas pudessem competir e conquistar as suas vagas olímpicas.
As meninas do voleibol, junto com os treinadores, estavam em quadra praticamente, numa cidade fora da nossa localidade, jogariam num sábado à tarde e o campeonato foi interrompido. É isso que eu chamo de aborto. É um processo, é um desejo, é um investimento que foi interrompido abruptamente. E a gente teve que lidar com o estresse disso, muito além de uma quarentena. Mas essa é uma conversa que eu não quero me estender muito aqui, para que eu possa, então, finalizar com a Martina, preciosa, numa oportunidade que ela esteve em São Paulo e pôde ir lá conhecer a equipe de boxe, junto com o head coach, o Matheus Alves, que eu comentei aí, treinador premiado pelo COB no ano passado, o melhor treinador de modalidades individuais do país, Beatriz Ferreira, campeã mundial. Obrigado, pessoas, um privilégio de estar aqui com vocês e diante desses sorrisos. Eu espero que a gente possa compartilhar aí mais alguns minutos juntos. Obrigado mesmo. Martina, obrigado. Você é um presente para nós. Bom, Marisa, Maurício, muito obrigado pela fala de ambos, né? Acho que acrescentou muito, ainda mais para nós aqui da Universidade de Passo Fundo, que acaba que a gente não tem tanto contato com a psicologia do esporte quanto gostaríamos, né? Gostaria também de saudar algumas professoras da psicologia que estavam aqui elogiando a fala de vocês, inclusive. Professora Ciomara Benincá, professora Vanisa, Lívia, Suzana e a professora Maristela Piva. Ressaltar também que tiveram inúmeros elogios para ambas as falas, né? Como eu falei, agregou bastante para todos que estavam ali. Estamos em mais de 80 pessoas na live. Eu vou fazer algumas perguntas que foram nos postas, nos colocadas. São 6 perguntas, vou tentar fazer elas um pouco mais breve, daí vocês vejam como que fica melhor para vocês responder, certo? Uma das questões foi, em esportes de rendimento profissional, de alto rendimento, como vem a atuação do psicólogo e como este deve comunicar com os demais profissionais da equipe? A próxima pergunta. Quais os desafios para o psicólogo nos clubes de futebol pós-pandemia? Uma pergunta um pouco mais específica para o Maurício, questionando como foi a sua atuação no Curitiba e como eram as suas intervenções. Questionamento sobre se as demandas dos atletas mudam muito de um esporte para outro. Outra questão, no olhar evolutivo, como vê o esporte como formador do sujeito e a forma como ele é inserido na vida das pessoas. E, por fim, um outro questionamento bem interessante, inclusive, vocês não acham que a psicologia do esporte precisa melhorar seu marketing para ser mais valorizada e reconhecida de uma forma geral? Pessoal, deixo com vocês, abro para mais uns minutinhos de resposta, qualquer coisa volta aqui para afirmar o tempo. Mas por mais era isso, daí vocês vão vendo como fica melhor para vocês responderem. Ô, Maurício, como eu estou aqui pré-aquecida, eu vou dar uma corridinha. As questões de futebol eu vou deixar exclusivas para ti, porque você tem muito mais trânsito nisso. Eu vou fazer a minha palhinha. Futebol é algo que eu já consumi muito, eu sou coríntia, mas penso que tem tantas dificuldades dentro do mundo do futebol que eu não me arrisco. Acho que vocês que trabalham com futebol são quase heróis, já juntando com a ideia do marketing. Eu acho que não se trata de psicólogos ou psicologia exatamente fazer marketing. Eu acho que se trata de comissões técnicas mais integradas que transpiram esse marketing, né? Enquanto eu estou querendo falar um pouquinho do boca a boca, sabe? Soube que a Natália Fraga também está aqui, treinadora de voleibol, e eu acho que é um pouco disso que eu estou dizendo, o privilégio de poder trocar e conviver. Não vou me ater na questão do esporte evolutivo aqui, senão vou falar muito por enquanto, mas eu estou fazendo menção a colegas de trabalho, a parceiros, para poder falar do desafio da comunicação nas comissões técnicas, né?
Eu acho que só essa questão daria horas para a gente debater, mas por enquanto eu vou repetir algo que eu tentei dizer lá no começo. Um dos nossos grandes desafios é falar em português, né? Então, psicólogos que consigam ouvir, psicólogos que consigam entender as linguagens dos outros, né? Não é à toa que eu quis trazer o fisioterapeuta, o treinador. Psicólogo que saiba calar, que saiba entender o momento de se posicionar, e, sobretudo, que saiba construir relações de confiança, né? Eu gostaria de debater horas aqui também sobre a questão do sigilo profissional. O sigilo profissional está previsto no Código de Ética, não como um segredo, não como só o psicólogo pode saber daquilo, mas como uma necessidade de cuidado das demandas dos conteúdos. Ou seja, o marketing se faz na relação de confiança entre os profissionais que conversam abertamente sobre as necessidades e não no sentido de... Implicitamente, somos da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, né? Já vários cargos nesse tempo, né, de direção, colaboração, e eu acho que a gente está aqui em nome do compromisso da Abrapesp, né, que é divulgar a psicologia do esporte. Por isso que eu nunca recuso um convite para dar aula, como a Marisa e a Kátia não me recusaram aquele primeiro convite para dar uma entrevista, né? Para trazer um pouco então, agradecer ao pessoal aí, o Marcelo, a Aline, o Avelino, o Matheus, o Cassiano aqui de Porto Alegre também, a Eri, que não é do esporte, mas é amiga querida também, que dá aula na Universidade de Pelotas, né? É muito legal ver os colegas também, porque a psicologia, em geral, é um caminho que costuma ser muito solitário, cada um está sozinho nas suas práticas, e a Abrapesp faz a gente conseguir estar mais em comunidade, né? Uma coisa muito importante que a gente tenta fazer é aquela história, né? Tu quer chegar rápido, vai sozinho, quer chegar longe, vai acompanhado. Uma frase que eu gosto muito. Então, para ir nos contextos, né? Bem, futebol e pandemia... ninguém sabe, a verdade ninguém sabe nada de pandemia, a gente está começando a ter alguns dados, alguns experimentos, é tudo novo, gente. Esse lugar de fala, a gente que nos pedem para se colocar de o que fazer, são tudo hipóteses, são tudo situações dentro das nossas práticas, algumas dentro dos últimos 60 dias, né? Eu fiquei muito feliz de ver que muitas coisas que a gente já trabalhava com os atletas agora serem amplificadas na situação, né? Questão de rotina, de cuidado com o sono, do ser humano ver ele de uma forma integral, né? Isso eu estou muito feliz. Até pela questão de sigilo, a gente não sabe exatamente, por exemplo, o que está acontecendo com alguns atletas na Alemanha, a não sei que eles vão no microfone falar, porque os psicólogos não podem falar por eles o que está acontecendo, já que lá eles têm uma estrutura boa de psicologia dentro dos clubes, né? Mas eu acho que a gente ainda está muito longe, e como diz um comunicador aqui da Atlantis que eu gosto, ele fala, enquanto tiver estádio de hospital de campana, não tem que falar de futebol ainda no Brasil. Essa é a minha... enquanto tiver enfermeiro morrendo por falta de teste, não tem por que a gente falar em testar 5 vezes um jogador de futebol. Acho que a vida de ninguém vale mais que dos outros, né? Então, é daí que a gente tem que pensar a volta do futebol, que me preocupo muito com o espaço que os jogadores vão ter para falar das suas seguranças, porque cada equipe esportiva, e a Marisa deu o exemplo dela aí, tem pessoas de todos os lugares do Brasil, e cada lugar está com uma situação diferente, está tendo parentes infectados, parentes falecendo, né? Então é muito cedo para falar disso ainda. A gente ainda tem que... eu prefiro gastar esse tempo falando que a máscara tem que ir no nariz e na boca e não no pescoço, por exemplo. Acho que vale mais, essa informação vale mais agora do que qualquer outra. A gente sabe que Passo Fundo foi a cidade proporcionalmente até que mais está sofrendo no Rio Grande do Sul, né? Ainda muito aquém dos números de vários locais do Brasil, e nisso aí a gente fica muito solidário à situação, e eu acho até um pouco desrespeito falar de futebol ou outras competições nesse momento no Brasil, em que a curva está, quem gosta de estatística e quem não gosta vai ter que aprender que a curva está assim, então não é o momento ainda. Mas falando do passado, né, falando da questão do Curitiba, ali foi justamente o meu trabalho, digamos, mais midiático, mais próximo do alto rendimento no futebol, e ao mesmo tempo foi o maior trabalho de backstage e de intervenções sucintas que eu realizei na minha carreira, porque tu não cria um vínculo com o atleta de um dia para o outro, como eu disse, nem com uma comissão técnica.
Então, tu chegar a 2 meses do fim do campeonato, numa situação em que tu podia pegar atenção com ar, de uma equipe na zona de rebaixamento, salários atrasados, todo o quiz do rebaixamento que acontece no futebol brasileiro, né? É muito difícil as pessoas se sentirem à vontade de falar contigo. Então, do meu trabalho específico, não do que eu queria, mas do que foi possível fazer na época, e que, de certa forma, eu vi pelos contatos que a gente faz posteriormente, né, que teve coisas boas, teve a parte desde o que o treinador pediu, foi uma coisa nunca foi minha especialidade, que foi trabalhar, assim, com vídeo motivacional, em conjunto com a área de comunicação do clube, e foi uma forma que os atletas gostaram também. Eu sigo achando que motivação rápida e instantânea quase qualquer um pode fazer com uma boa oratória, para ser um psicólogo. Às vezes eu prefiro que não seja, como a Marisa falou também. Acho que tem gente melhor nisso, mas sempre com os cuidados, porque, como eu coloquei naquele gráfico, né, o que motiva um pode paralisar o outro. E num grupo de 22 que vão para uma partida no futebol, vai ter de tudo isso. Eu, na dúvida, eu prefiro fazer isso controladamente. No nosso caso, era muito antes do horário de entrar em campo. Meu problema ali era muito mais não atrapalhar, muitas vezes, contribuir, sinceramente. E com os atletas foi muito no 1-a-1, foi muito na academia, na beira do campo, no WhatsApp, na fisioterapia, como eu disse. E o bom que... Uma parte mais legal do trabalho, justamente fazendo um complemento no que a Marisa disse, né, de como é bom quando a gente consegue falar a língua das pessoas, falar o que as pessoas nos escutem, né? Porque a psicologia, a gente sai principalmente da universidade, até pelas nossas inseguranças, né? Falando psicologias, né? A gente está falando jargões e tudo mais. E, gente, o pessoal lá fora não quer saber disso, eles querem entender o que a gente está falando, o atleta mais ainda, e a gente precisa justamente ser entendidos. Quanto mais experiente eu fico na psicologia do esporte, mais simples eu falo. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o atleta em geral não vai querer saber qual nem essa teoria, qual essa abordagem. Eles querem saber se aquilo vai fazer sentido para eles ou não, se pode ajudar eles a serem mais felizes ou menos tristes, a suportarem mais uma questão ou outra, né? Então eu penso que esse lado humano, que é justamente que o vínculo cria, né, e que é o maior fator dentro do sucesso de qualquer tipo de terapia, o vínculo, é isso que tem que ser criado. Marisa quer comentar, né? Maurício, eu vou aproveitar o gancho aí no vínculo. Acho que se hoje eu fosse escrever alguma coisa, na verdade eu tenho uma vontade de escrever 1000 coisas, mas uma delas era sobre isto, né? Sobre o estabelecimento de um rapport, ou seja, você conhecer a modalidade. Então, estou pegando um gancho para uma pessoa que perguntou aí sobre existem diferenças psicológicas nas diferentes modalidades. Eu diria que existem demandas específicas das diversas subculturas, né? Então eu citei voleibol e boxe, quer dizer, eu vivo em 2 universos muito diferentes. O Maurício está trazendo aí experiências de futebol, no relato dele trouxe uma série de outras modalidades, passando por poker, polidense. Veja, primeiro a gente precisa fazer o exercício de entender o que a gente visualiza como tal do psicológico, né? O comportamento humano, mas sempre falado em português e não em psicologuês. Acho que esse é um primeiro recado. A gente está falando aqui com pessoas que estão em formação ou saindo da graduação, ou enfim, transitando por esses espaços. Lembrando que a transição das carreiras, né, então esse era um mote para a gente conversar ali, a construção de tudo que a gente está falando para vocês é com muito cognitivas e de relacionamento e um jogo de cintura para se adaptar a cada uma dessas etapas, né? Então estou fazendo um paralelo entre a nossa conversa e acredito que a realidade dos estudantes, né, que é por isso pensar a carreira. Acho que nós somos apenas personagens aqui que exemplificam uma possibilidade. Então, sim, existem diferenças, não no sentido de que o boxe exige um tipo de psicológico diferente do voleibol, porque é melhor, porque é mais forte, porque um é mais... Existem exigências diferentes para que se estabeleçam padrões de comportamento, né? Então, no boxe, o desafio é 1 por 1, batendo e apanhando, ao vivo e a cores. No voleibol, existem as ações 1 para 1
mas, sobretudo, existe a demanda da integração durante a execução da atividade. Só isso já te traz demandas diversas, né? E para pegar aí, já que eu roubei um minutinho de fala, fazendo um gancho, voltando na questão do percurso evolutivo, eu queria, com uma lâmina que eu passei muito rápido, chamar a atenção ao papel do esporte ao longo da vida. Né? Então, esporte é algo que a gente define a partir da perspectiva de modalidades esportivas estabelecidas com regras determinadas e submetidos à competição. Então, nem tudo que a gente faz é esporte e é esporte de rendimento. Né? Existe o esporte com essas características, mas com o objetivo de lazer. Então, ao longo da vida, a gente precisa ter claro o que é que o indivíduo está buscando. Né? Então, quando o Maurício disse agora há pouco sobre a gente contribuir para que aquela pessoa vá na direção daquilo que lhe faz bem ou lhe faz menos mal, adesão e aderência a atividades físicas, exercícios físicos, por exemplo, frequentar a academia, é um tipo de norte, um tipo de demanda, um tipo de psicologia do esporte. E a gente está falando fora das modalidades, né? Então, a ideia da perspectiva evolutiva, eu quis trazer só o cutucão de dizer, olha, ao longo da vida, o movimentar-se é uma demanda, né? É inerente. E de que jeito a gente se movimenta, seja como um espectador, um consumidor de esporte, seja como um praticante de tempo livre, lazer, seja como um atleta profissional. Eu vou deixar uma palhinha ali, eu sei que o tempo está quase regulamentar, eu queria ouvir inclusive a Dirce falando, mas como eu fiz propaganda antes, não vou perder a brechinha de fazer aí, estou compartilhando a live do Léo, treinador do boxe, hoje às 8h15, né, com a professora Mariana Rosada, no endereço De Olho no Movimento. Né? Então, De Olho no Movimento da Educação Física no século XXI. É isso aí que eu estou dizendo. Né? Então, como é que esta área olha para tudo que a gente está vivendo, né, para o que a gente tem aí de perspectiva. Ou seja, eu estou querendo dizer que nós precisamos nos ouvir mais, nós precisamos ouvir os nossos colegas também. Estou fechando aqui o meu agradecimento, devolvo para o Maurício, para a Carol, para a Dirce, mas estou fechando aqui no sentido de é muito fácil falar com psicólogos, entre psicólogos, ou para psicólogos, ou para pessoas formadas e habituadas com esse contexto. O nosso maior exercício é se comunicar com quem é diferente, é diverso, né? Então, estou fechando aí uma fala que eu acabei não colocando nos slides, mas que eu tenho repetido em várias oportunidades. O professor Olavo Feijó escreveu no ano de 1992: toda formação é, em certa medida, uma deformação. Então, eu tenho a deformação da psicologia e tenho que ter a humildade disso, de saber que eu não carrego a verdade. Foi por isso uma das minhas primeiras lâminas falando sobre formas de conhecimento, e que muitas vezes a pessoa que não aprendeu nos livros, e isso eu aprendi convivendo com muitos dos treinadores do boxe, uma modalidade muito do mundo da prática e pouco do mundo da teoria, né? E ali eu não tenho nenhum, vou fechar como eu gosto de dizer, eu não tenho nenhuma moral no meu pedigree. O que quer dizer isso? Não importa meu currículo, não importa o que eu estudei, não importa a plaquinha de psicólogo, aliás, muito pelo contrário, eu preciso baixar bastante a bola e saber ouvir bastante para poder me fazer contribuir, e às vezes a minha contribuição é silenciando. Obrigado, pessoas, foi um privilégio estar aqui com vocês. Posso finalizar já e passo para vocês, daí a gente encerra? Acho que fica melhor, né? Então, só fazer um pouco mais de eco ao que a Marisa disse, acho que não precisa complementar muito. Podia ficar falando horas da questão do marketing, e eu acho que a gente, sim, psicólogos, temos que nos adaptar a essa era da tecnologia. Por isso, para mim, inclusive, como não foi difícil me adaptar ao 100% do atendimento online, porque eu já tinha um 20%. Vocês viram minha apresentação, tem meu Facebook ali, porque aquilo realmente, o Face e o Instagram fazem diferença para mim, trazem pessoas ao meu consultório, e essas pessoas indicam outras pessoas
mas porque que a indicação que a Marisa trouxe, não é porque eu fiz doutorado em Barcelona e não é porque eu tenho uma página no Instagram, né? O psicólogo da seleção espanhola, ele tem, acho que é uma frase para resumir que eu vi numa entrevista dele que eu gostei muito, o Joaquim Valdez, perguntaram para ele ter bom currículo ou ter bom network, né? Ou boa rede de contatos. Ele falou ter uma boa prática, porque daí, se a tua prática é correta, isso aí vai vir naturalmente, né? Eu vou, então, agradecer a todo mundo de novo. E, pessoal, pode então entrar no meu Instagram e comentar coisas se quiser, trazer mais questões pessoais, @marxpsi. Eu tô ainda aprendendo há muitos anos aprendendo, mas eu acho que é uma forma de estreitar os contatos, né? Agradecer a todo mundo de novo e valeu, pessoal. Boa noite. Bom, acho que agradecemos imensamente a presença de vocês. Acredito que tem agregado muito, tanto com a experiência de vocês, mas também com essa questão humana que vocês carregam, né? Que vai muito além de uma formação, vai muito além de técnicas, de teoria, e sim tu poder olhar para o sujeito, né? Como uma pessoa, como um sujeito único, como individual, vendo a perspectiva de cada um. De qualquer forma, agradeço em meu nome, em nome da professora Dirce, dos meus colegas de estágio Arthur e Sara, também em nome de toda a psicologia da UPF. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, sejam virtuais, sejam pessoalmente, de ter mais trocas, de ter mais falas, porque acredito que é através disso, agregando um ao conhecimento do outro, seja para a vida pessoal ou profissional, que a gente vai conseguir sair dessa juntas. Agradecemos a vocês, então, agradecemos ao pessoal que ficou na live conosco até agora. Deixo um beijão, passo para a professora Dirce para ela encerrar. Marisa e Maurício, muito, muito obrigada. A gente vai ficar devendo o churrasco aqui no Sul, em Passo Fundo, quando possível, tá? Foi uma honra poder estar com vocês. Muito obrigada por todo o tempo que estiveram conosco, pela sabedoria, pela espontaneidade devida que vocês trouxeram para a gente, e que a gente realmente possa ter outros momentos, e acredito que teremos, e que possamos estar um pouquinho mais próximos, né, fisicamente, em alguma outra oportunidade. Agradeço a minha equipe, a Carol, o Arthur e a Sara, e de modo muito especial ao Pablo, que foi teu colega, né, Maurício, que nos ajudou aí com as tecnologias. Agora a gente está indo para o turno da noite, começa os travamentos na internet, é natural, né, estamos todos na modalidade remota, mas de coração mesmo, muito obrigada, espero realmente que a gente se encontre. Namastê e até uma próxima, tá, gente?